Oi, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, hoje, o 7º episódio, com o tema maravilhoso, hoje um tema muito importante para as famílias, para quem recebe o diagnóstico, ou para quem ainda está em busca, ou para muitas famílias que não aceitam, né, que tem aquela certa resistência em ter o diagnóstico. Mas nós vamos treinando, ouvindo muitas informações, conectando a outros pais, a outros familiares, e hoje é um ponto de partida para a gente conversar sobre esse tema. O 7º episódio hoje, ele fala sobre como a família pode ajudar alguém com o diagnóstico de autismo e TDAH. Então, eu convido vocês que já estão presentes aqui nessa live a entrar, a enviar para aquelas pessoas. Sabe esse botãozinho aqui, essa setinha? Convida mais pessoas para participar desse episódio, que esse episódio vai ser maravilhoso. Nós vamos estar falando muito sobre a família, sobre como aceitar o diagnóstico, sobre todas as importâncias de como a família deve ajudar quem é portador de autismo, TDAH ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Eu convido vocês a assinar, pegar essa setinha aí, ó, e enviar para as pessoas, para que eles possam também estar assistindo, convidar mais pessoas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre como a família pode ajudar alguém com diagnóstico, tanto autismo como TDAH. O primeiro ponto, tá? O primeiro ponto assim principal de tudo isso é um olhar cuidadoso, de apoio e respeitoso à família. Porque a família tem muitas necessidades neste momento. E o primeiro momento é o quê? Você acolher, você ter um cuidado e um olhar não exclusivo, né? Que você tem aquele olhar de piedade, aquele olhar assim, que está, nossa, coitada, tem um filho ou uma filha com autismo, nossa, que pena. Não é esse olhar que a gente precisa, tá? Eu digo assim, como mãe de TEA e também como portadora de TEA, porque eu recebo, além de mãe, também como portadora esse olhar. Então esse olhar, ele deixa um olhar assim que critica a nossa posição e que nos deixa também muito triste, porque ninguém precisa ter piedade de alguém que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente não precisa da piedade, a gente precisa sim. Que teve uma queda agora brutal de internet, como sempre acontece, mas vamos lá. Voltando, vamos iniciar porque ele começou agora, então vamos dar continuidade. O 7º episódio de hoje, nós estamos falando como a família pode ajudar alguém diagnosticado com autismo ou TDAH, tá? A gente estava falando agora, anteriormente, que o principal e o início para tudo isso, para todo esse momento, é o quê? É um olhar cuidadoso, de apoio e respeitoso às necessidades da família. Por quê? Porque nós precisamos realmente entender que nós, portadores ou pais, que também sou portador, mãe, né, de um portador também de TEA e TDAH, nós não precisamos de um olhar de críticas ou de piedade. Nós precisamos sim de um olhar, de um cuidado, né? De um olhar de apoio e de um olhar de respeito. Porque na verdade as famílias, elas estão assim, muitos pais me buscam, vou citar muitos exemplos hoje, porque como o nosso 7º episódio pede isso, como a família pode ajudar alguém portador de autismo, então eu vou me colocar muito no lugar, tanto como portadora e tanto como mãe de portador de autismo, tá bom? Então, o que acontece? Na verdade, as famílias, elas têm que entender que todo esse olhar e todo esse cuidado, todo esse desenvolvimento é necessário para quê? Para que o autista se sinta incluído naquela família, ou TDAH, para que ele se sinta pertencente naquele momento, tá? E assim, isso ajuda muito no desenvolvimento de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, né?
Já venho falando anteriormente sobre o que cada um é, como que é os critérios. Para quem não assistiu os episódios, está lá no YouTube, no meu canal, tá? É só acessar para poder revisar todos esses episódios. Nós estamos no 7º episódio, tá? Hoje. Quem não está ainda por dentro da sequência, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, ou aqui também no Instagram, tá? Está disponível para que vocês possam ter a sequência. E hoje eu estou falando de como a família pode ajudar nesse sentido, tá? Então, hoje eu separei assim, ó. Como que a família pode facilitar para um TDAH e como a família pode facilitar também para um portador de autismo. E no meu caso, para mim, né, ou para muitas mães e muitos pais que estão assistindo aqui, que também tem um combinado, né, o autismo ou TDAH. Também o que é necessário neste momento. Neste momento é acolher as duas facilidades e também ter um olhar cuidadoso. Também os pais precisam de ter esse olhar com o seu filho ou com qualquer pessoa que seja portador dos transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH e outros demais. Tá? Então eu vou começar falando sobre como você pode facilitar a vida de um portador de TDAH. E depois eu vou dar continuidade falando também para um portador de autismo e que daí ele se integra, tá? Porque assim, o TDAH ele precisa de algo a mais. O autismo, ele é muita interação e comunicação social. Então por isso que ele tem algumas diferenças entre eles. Mas quando eles estão combinados, os fatores eles também se agregam mesmo nas dificuldades, tá bom? Então, o que primeiro no TDAH a gente pode facilitar em ajudar? Primeiro, ajude no planejamento. O que seria esse planejamento? Seria o planejamento da rotina. Ah, eu tenho um TDAH, uma criança que tem TDAH. O que você precisa fazer para ela ter uma rotina? Primeiro de tudo, ensinar ela a ter uma organização, pegar a mochila do seu filho, ensinar o que ele precisa colocar, ensinar como fazer as coisas, as pequenas coisas, para que ele pregue, como se diz, é uma intervenção ABA, é a repetição, né? Então eu sempre falo, gente, a intervenção ABA é isso, é mera repetição e reorganização. E o TDAH, ele precisa disso, de um apoio de alguém que realmente precisa planejar. No adulto, o que a gente faz? Um planner ou um checklist do seu dia. Antes, no dia anterior, você já faz o seu checklist de planejamento para o próximo dia. Ou o seu checklist ou planejamento de uma rotina, tá? Então, assim, tenha esse cuidado, tanto na criança quanto do adulto. Faça uma rotina também, às vezes necessária também, na parede para o seu filho ou para sua filha, de uma rotina, de um checklist ou de um planner mesmo, tá? Depende da necessidade de cada idade, de cada criança, tá? Ou adulto. O segundo ponto, estimule a autoestima. Um TDAH, ele tem muito baixa autoestima. Infelizmente, nós precisamos olhar no espelho e ter muitos elogios. Por mais que as pessoas digam pra gente, você é linda, você é bonita, você é bonito, você é inteligente, você... Mesmo que seja assim, estimule sempre a autoestima de qualquer TDAH. É de extrema necessidade isso. Muito importante que isso aconteça, tá? Estimule sempre. O terceiro ponto que eu coloquei aqui para vocês ajudarem, né, a família a ajudar um portador de TDAH. Não cobre resultados. Gente, não cobre resultados de um TDAH. Assim, ó. Deixe esse processo acontecer naturalmente, porque no TDAH leva um pouco mais de tempo para alcançar os resultados. Não é do dia para a noite, não é em 1 ano, 2 anos, não é 1 mês ou 1 semana, é o tempo que ele tem de disseminar isso. Então ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa autoajuda, ele precisa de ter alguém ali que realmente o ajude nesse comando. Principalmente, pai, não faça comparação entre um e o outro. Nos adultos, não se compare, não se mutile emocionalmente. Não pense que o outro sempre é melhor que você. Não, você pode ser o que você quiser, independente de portador ou não portador de algum transtorno, tá? Então, assim, não se compare a ninguém e também
Pais, cuidado na comparação entre irmãos, entre outras pessoas portadoras, tá? Muito cuidado com isso. Tanto no TDAH quanto no autismo. Lá na frente eu vou falar sobre isso também. O quarto ponto que eu separei, para que vocês possam facilitar, a família possa facilitar a vida de um TDAH, é: seja um exemplo. Por que eu falo que você precisa ser um exemplo? Porque tudo que o seu filho faz é uma mera repetição dos seus atos, de como você age e do que você faz, tá? Então, assim, especificamente, realmente, você precisa ser um exemplo, tá? Se você vai cobrar, então você precisa ser um exemplo para o seu filho ou para sua filha. Não adianta você querer simplesmente cobrar e sendo que você não é um exemplo. Às vezes nós temos muitas crianças que chegam no meu consultório assim, que elas gritam, que elas têm estereotipias de muito nervosismo, de muita angústia, de muita ansiedade, e muitos pais chegam assim muito nervosos com essa situação. Mas aí o que eu faço? No meu caso, como especialista nessa área, eu pergunto para os pais como que eles abordam essa criança, como que é o exemplo dessa criança. Você grita com o seu filho? Como que você faz os comandos? De que forma você o estimula? Se é da mesma forma que o seu filho está reagindo, é porque você é um exemplo para ele. Então não cobre. Não cobre. Se não quer que ele grite, não grite. Fale naturalmente. Se não quer que ele tenha alguns comportamentos, se ele é portador de autismo, ele vai entender que vai chegar um certo momento que ele não precisa de ter aquela repetição daquele comportamento. Mas isso tem que ser treinado através de muitas terapias. Por isso que a terapia é essencial, tá? Quinto ponto, incentive a prática esportiva. Muita atividade física. Um portador de TDAH precisa de atividade física para ativar endorfina, serotonina, todos os hormônios da felicidade, tá? Todos os hormônios que dá aquela agitação, que o cérebro começa a funcionar realmente. Ele precisa de ter estes estímulos. O portador de TDAH, ele precisa ter essa atividade física contínua, independente de que forma seja, academia, caminhada, bicicleta, uma atividade física que realmente ele precisa fazer, tem a necessidade de ter essa atividade física. Sexto e último ponto que eu coloquei sobre o TDAH, tá? Auxilie nas tarefas escolares ou em qualquer tarefa pedagógica. Quando está na universidade ou no médio, quando já é um jovem, um adolescente, também você precisa auxiliar em certas circunstâncias. Não é porque um adulto ou um adolescente que você precisa deixar de auxiliá-lo, tá? Realmente você precisa auxiliar, independente da idade. Sempre auxilie. Auxilie, incentive, pergunte, né? Não cobre resultados, mas pergunte como que está procedendo, o que você mais gosta na escola. Quando criança, você precisa ajudar nas tarefas escolares, mas com paciência. Paciência, sem grito, sem pressa e com um ambiente, um ambiente que possa não ter interferências, um ambiente neutro, que a criança possa realmente estar focada ali naquele momento. E procure sempre um horário e sempre ter aquela rotina naquele horário, tá? Então eu coloquei 6 pontos para vocês, para facilitar, né, os portadores de TDAH, tá? Mas aí retomo. E o que a família, como que a família pode ter esse olhar de cuidado, de apoio e de respeito? Respeitando a individualidade de cada um. Porque cada espectro é único, cada pessoa é única, cada um tem a sua identidade, a sua autonomia, né? Então, assim, respeite e tenha muito cuidado e apoio aos portadores, tanto de TDAH, quanto de autismo ou qualquer transtornos do neurodesenvolvimento. E aí agora vamos iniciar falando sobre os portadores de autismo, tá? Então, quem perdeu aí, ó, depois assiste o 7º episódio novamente. Nós já falamos alguns pontos que as famílias podem facilitar a vida de um portador de TDAH. E agora eu vou falar como a família pode facilitar a vida
de um portador de autismo. Eu deixei 10 itens do autismo porque eu acho muito importante. Eu coloquei 6 do TDAH, muito importantes também, mas eu coloquei 10 bem rapidinho para vocês entenderem um pouquinho sobre como a família pode auxiliar e pode entender um pouco mais sobre o autismo. Primeira dica de como a família pode ajudar: conhecer sobre o autismo. Não adianta você simplesmente receber um diagnóstico ou ter uma suspeita de ser portador ou de ter um filho portador de autismo se você não conhece realmente sobre o autismo. Mas não é conhecer assim em qualquer lugar ou acessar um vídeo que não tenha base científica, né? Que você pesquise em lugares que tenha base científica comprovada, artigos, teses, estudos, comprovações, realmente os critérios, um DSM-5, procure uma pessoa que realmente entenda, marque uma consulta, ou converse com pessoas, ou assista, né, tipo lives como essa que você está assistindo, ou acesse no YouTube pessoas que realmente tenham, né, potenciais, que realmente sejam, né, com base científica comprovada. Tem muitos na internet, tem muitos que são comprovados, mas também tem outros que realmente não estão aprofundados no tema, tá? Então, essa é a primeira dica, tá? E o que acontece? A informação é uma das ferramentas mais poderosa que você pode ter. Então, por isso que o primeiro item que eu coloquei para vocês aí é conhecer o autismo. O segundo item que eu coloco hoje para vocês à disposição é incentivar e promover o autocuidado. Por que eu coloco isso principalmente não só para o autista, mas eu abro um adendo que o TDAH também precisa disso, tá? Alguém que está aqui nessa live, fala para mim se tem alguém que você conheça que ainda precisa de incentivos para promover esse autocuidado. O que seria esse autocuidado? Hein? Eu vou pedir um pouquinho, tô esperando só para mim tomar uma aguinha. Vamos aí, vamos participando, gente. A live tá maravilhosa, quer dizer, a live não, eu falo episódio, mas é a live. Esse 7º episódio tá maravilhoso. Vamos lá então. O que acontece? Pra gente poder incentivar, a gente precisa parar, né? Porque assim, muitos pais acabam prejudicando seus filhos nesse quesito. Por quê? Porque eles têm uma boa intenção, mas eles realizam as tarefas básicas dos seus filhos, né? Ele não incentiva que ele faça. Um exemplo, escovar os dentes. Um exemplo básico de qualquer criança. Desde pequena você tem que incentivar. Dê escovinha de dente, mostre como é, vai lá, volta, né? Outro item, se vestir. É um incentivo, é uma tarefa básica, dependendo da idade. Eu tenho pacientes que eu atendo, que tem 12 anos que a mãe ainda veste crianças. Que ainda veste. Que isso seria o quê? O papel de ela já estar incentivando e promovendo esse autocuidado. Mais uma. Ir ao banheiro, a higiene pessoal. Chegou naquela certa idade, entre 5 e 6 anos já começa a incentivar a isso. 7, 8 já começa a promover isso. Você vai ter que ajudar? Vai. Vai ter que repetir? Vai. Esse conceito, ele é extremamente importante para as famílias. Por quê? Vai dar autonomia e independência para essa criança. Não se esqueçam que vocês não vieram para a semente. Os pais vão partir, o cuidador, o responsável vai partir. E aí? Se ele não sabe se autocuidar, quem vai cuidar dele? Já parou para pensar, família? Como que você vai fazer com essa criança ou com esse adulto portador? Então vamos parar para pensar, né? E essa tarefa, já vou deixar e já falei agora, essa tarefa ela demanda tempo e paciência.
Então não é do dia para noite que isso vai acontecer. Esse autocuidado ele precisa de muito tempo e de paciência, tá? E ele é de extrema, e esse assim, ó, ele é de extrema importância porque ele traz o benefício para esse portador. Ele vai trazer o benefício do quê? Né? O que vocês acham? O que vai ser esse benefício para essa criança se ele aprender ou promover esse autocuidado? Ele vai ter um crescimento pessoal e um desenvolvimento pessoal, profissional em todas as áreas. É um autocuidado, ele precisa disso. Aprender a escovar os dentes, aprender a tomar um banho, aprender a cuidar de si e a cuidar de suas coisas, né? Isso é básico. Independente se tem TEA ou não tenha, é básico, é necessário e precisa ser feito, tá bom? Terceiro ponto, nem todas as crianças autistas são iguais. Eu bato nessa tecla e falo como portadora de transtorno do espectro autista. TEA, você não parece ser autista. Nossa, se você não falasse, Gente, autismo não tem cara. E nenhum autista é igual ao outro. Os critérios, eles são para todos, mas nem todos os autistas têm o mesmo critério um para o outro. Então, assim, o autismo, ele é uma deficiência que ela é invisível. Ela não tem aparência nenhuma. Então, ninguém vai ter a cara de ser autista. Eu tenho a cara por quê? Porque eu ando com o meu cordão e o meu crachá, né? Então, assim, todas as pessoas sabem que eu sou portadora. Por quê? Porque realmente eu levanto a bandeira, eu preciso disso, porque se acontece qualquer coisa comigo, eu estou sozinha. Eu sou funcional, eu sou uma autista funcional. Mas eu conheço muitos que não são funcionais e que precisam dessa ajuda, e que precisam desse apoio, né? Então, não vamos ter essas comparações. Nem todos os autistas são iguais. Nenhum espectro é igual ao outro. Vamos parar, vamos pensar, vamos entender que realmente a gente precisa assentar as circunstâncias. E os familiares, eles têm que ter em mente isso. Eles têm que entender que, porque haja as comparações, mas ninguém é igual a ninguém. A minha identidade não é igual à sua. Os meus critérios de TEA não é igual ao seu, ou do seu filho, ou de quem qualquer que seja. Então, assim, vamos deixar isso de lado. A família precisa entender que o seu filho é único, sua filha é única, ou o seu espectro é único, ou o seu TDAH é único, e assim por diante, tá? Esse é o terceiro item que eu levantei hoje para autismo e TDAH. O quarto item de hoje: generalizar o aprendizado. Esse é fundamental. Principal, gente, eu friso muito nas terapias. O que a criança aprende na terapia, ela tem que levar para o cotidiano. Por que ela tem que levar para o cotidiano? Porque a terapia, ela não caminha sozinha. A terapia, ela precisa ser integrada no cotidiano da criança. No entanto, o aprendizado também é assim. Não é somente o aprendizado escolar, é o aprendizado social, é a interação social, é aquele momento que ele realmente precisa estar presente. Então, ele precisa de colocar essa terapia no seu cotidiano. E a terapia, ela é uma ajuda indispensável. Você sabe por que a terapia é uma ajuda indispensável? Independente se o autismo é nível 1, se a criança é funcional ou não, independente se ela tem altas habilidades, ela aprende muito bem na escola, mas ela tem dificuldades de comportamento, de comunicação e interação social. Ela precisa de terapia e de ajuda. Mas isso não é extremamente necessário. É. Boa noite, sejam bem-vindos. Acabou de cair novamente a minha internet. Hoje nós estamos falando num tema maravilhoso, que é como a família pode ajudar alguém diagnosticado com autismo e TDAH, tá? Então, nós estávamos no item de generalizar o aprendizado, tá? Então, generalizando o aprendizado, o que acontece? Nós estávamos falando que a terapia é de extrema importância e ela deve ser incluída no seu cotidiano. E a
terapia, ela é indispensável, indispensável, tá? Por que a terapia é indispensável? Porque ela é importante no desenvolvimento da habilidade e também no dia a dia da criança, do adulto, do adolescente ou do jovem, que ele esteja ali fundamentado. Então a família precisa entender e colocar isso em mente, que realmente, tá? Realmente a terapia é necessária. E eu sempre estou falando com os meus pacientes, com os pais, com as mães, por favor, não deixe o seu filho ou sua filha, ou o adulto, ou o jovem, ou o adolescente, sem terapia. Gente, eu sou portadora de autismo, eu faço terapia, tá? Eu faço terapia uma vez por semana. É necessário, é necessário. Eu, como adulta de 42 anos, portadora de TEA, eu faço terapia. Agora, imagina, o meu nível é 2, eu sou funcional. Imagina uma criança com nível 1 que as pessoas acham assim, ela não precisa de terapia, ela precisa de terapia, ela precisa de cuidado. A família precisa de ajuda, de como conduzir essa criança, do que ela vai fazer, de como ela vai entender esse transtorno. Então ela precisa também de terapia, não é só a criança que vai fazer a terapia. A terapia, ela tá em conjunto. A família no dia a dia e a terapia, ela caminha junto. Então, por isso que ela é importantíssima. Não deve ser deixada de lado, tá? Invista no seu filho e nas terapias, porque o resultado é maravilhoso. Você precisa desse resultado, tá? Quinto ponto. Dividir as responsabilidades. O que seria dividir essas responsabilidades, gente? Eu digo dividir as responsabilidades seriam entre pai, mãe ou responsável legal dessa criança, tá? O responsável legal dessa criança que vai cuidar dessa criança. Só que aí a gente tem que dividir. Por quê? Porque senão é uma sobrecarga. Eu recebo muitas mães sobrecarregadas, desesperadas, porque não conseguem mais, não sabem mais o que fazer. E assim, cansadas, literalmente. Não cansada dos filhos, mas cansada de lutar. Porque o autismo, para algumas pessoas que não têm a informação necessária, ele é um fardo. Mas o autismo não é um fardo. O autismo é um privilégio. Porque nós temos uma mente mais apurada do que outras pessoas, ditas normais, neurotípicas. Tá? Então, quando a gente usa o título neurotípico, é porque ele não tem nenhum transtorno. Atípicos é porque eu tenho algum transtorno, sou portador, tá? Então, assim, pense nisso. O pai ou a mãe, normalmente a mãe está sobrecarregada e o pai muitas vezes abandona. Abandona por quê? Medo da exclusão. Muitas famílias não aceitam o diagnóstico. Muitas famílias não aceitam o diagnóstico. O que acontece? O abandono dessa criança. E não é só o abandono, é a falta de aceitação de um diagnóstico ou de uma suspeita. Isso é um atraso para o seu filho ou para sua filha. Gente, presta atenção. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, assim, dividir responsabilidades é aceitar, é entender, é se posicionar, é o pai ajudar a mãe, é a mãe ajudar o pai e o seu filho ou a sua filha que é portador. Eles precisam de vocês, mas eles precisam que vocês também estejam bem. Então, quem cuida também precisa de cuidado. Não se esqueça disso. Pai, mãe que tá aí, ó, sobrecarregado, isso, aquilo, outro, você também precisa de cuidado, porque você cuida. E quem cuida precisa de muito, muito, muito mais cuidado, tá? Porque é uma sobrecarga muito grande, é uma cobrança das pessoas de fora, é os olhares, né? É aquelas críticas, porque meu filho é assim, autista, mas ele não faz isso, porque isso, porque aquilo, aquelas observações, aqueles olhares assim, sabe? Fulminantes. Eu recebo muito, eu falo isso de causa própria, porque uma idade, como se diz, velha, com 42 anos, andando de crachazinho pra cima e pra baixo. Eu não tô nem aí. Não estou nem aí. Se eu sinto a necessidade de estar com ele, eu vou estar. Porque eu estou avisando e comunicando que se acontecer qualquer estereotipia ou qualquer movimentação, eu tenho que achar que alguém possa ser acionado.
eu tenho um apoio que pode me ajudar. Então é necessário a gente entender e a gente vestir a camisa. Se você é portador, vista a sua camisa. Não tenha vergonha do seu diagnóstico. Pai, mãe, aceite, ajude e apoie o seu filho ou sua filha, seja portador ou não. Se ela precisa de ajuda, ajude-o. Por quê? Porque seu filho e sua filha não pediu para nascer. A gente tem esse detalhe, tá? E muitos adolescentes jogam isso na cara dos seus pais. Porque eu sou escolhido, porque eu que tenho que ter isso. Não, não é porque. É genético, gente. É genético, são transformações no cérebro, é ambiente, é muita coisa em conjunto. Então não culpe, não ache um culpado, não tem nenhum culpado. Existe sim uma família que vai se unir e vai cuidar e ajudar, proteger, tá? E colocar esse filho, esse portador, essa filha portadora de qualquer um dos transtornos para a sociedade. De uma forma que ela seja funcional. Que as pessoas nem ainda elas percebam que ela seja portador ou que ele seja portador. Independe também se perceber, tá bom? Sexto, deixa eu deixar aqui um recadinho que eu marquei aqui na minha cola, né? Porque vocês sabem que eu tenho cola, né? Então deixa eu deixar aqui. Os pais precisam estar também bem para oferecer a melhor assistência possível. Porque quem cuida necessita de cuidado. Então presta atenção. Quem cuida precisa de cuidados. Esse é o meu recadinho para os pais, tá? Sexto item, fazer as refeições em família. Eu sempre bato nessa tecla com os meus atendimentos. Por quê? Porque esse é um momento de interação familiar, esse é um momento de comunicação visual, interação social, interação visual. E é um momento que a criança, que é seletiva, ela tem a necessidade de estar presente ali, naquele momento. Ela se sente pertencente naquela família, ela se sente incluída, mesmo que ela não coma, mesmo que às vezes ela dê trabalho, mas faça com que ela esteja presente e vocês também estejam presentes. Deixe o celular de lado, né? Olhe no olho, troque conversas, independe se a criança precisa de estímulos, estimule ela a comer, estimule que ela pegue com as mãozinhas mesmo, se ele for um bebê, ou se for uma criança que ainda está iniciando a alimentação. Independe da idade, o adulto também precisa desse momento, o adolescente precisa desse momento, dessa interação, você entendeu? Desse relacionamento, porque esse é o melhor momento e é um ótimo momento, eu falo assim, é o melhor e o ótimo momento para ter essa interação no relacionamento familiar e essa inclusão, né, da criança ou do adulto portador de algum transtorno. É maravilhoso esse momento, tá? Então aproveitem esse momento. O sétimo que eu coloquei aqui para o autismo também é conversar com outros pais de filhos com autismo ou TDAH ou outros transtornos. Independe, tá? Então essa troca é muito importante, essa troca. Essa troca de informações é maravilhoso, é ouro. Por quê? Porque como o espectro é único, cada um vai testar N coisas para poder facilitar a vida do portador de algum transtorno. E o pai e a mãe, ele está assim, naquela correria para melhorar, para aprender, para ajudar, para acolher. Então assim, os desafios eles são enormes. Independe dos desafios, mas sempre assim, ó, esteja em grupos de troca de informações. E eu abro aqui também, gente, eu vou deixar aqui no link depois embaixo, eu vou pedir para minha equipe colocar para vocês um WhatsApp para vocês entrarem, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Pais que estejam em dúvida, que queiram alguma informação, alguma coisa, tá? Eu vou pedir para a equipe colocar para vocês o WhatsApp para que vocês coloquem entrem nesse grupo para a gente poder trocar figurinhas. Pais que precisem de alguma informação, tem dúvida, troca de figurinhas, de receitas, de melhoras, né? Informações sobre o autismo, tá? Então, assim, não existe ninguém melhor para entender, tá? Para entender os desafios que você enfrenta, que outras pessoas que vivenciam situações semelhantes. Então, não existe, gente.
Eu digo para vocês de causa própria, eu vivencio o autismo, eu ajudo pessoas portadoras de autismo, TDAH e outros transtornos. Então, nada melhor do que quem vivencia, quem está dentro disso e quem pode estar dentro dele, tá bom? E aí, o que acontece? A minha produção já trazendo recadinho pra mim, gente. Vamos lá. O que acontece? Nesse 7º item que eu coloquei pra vocês, é que alguém pode te dar uma receita só quem está vivenciando, quem está dentro do espectro, ou uma família que esteja vivenciando aquela situação, tá? Então, deixo um recadinho pra vocês. Prestem bastante atenção. Eu falei de um WhatsApp, mas eu também vou ter um curso. Estou lançando um curso para ajudar você, pai, você, mãe, você, professor, ou qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre o autismo, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? É um curso para ajudar você a melhorar, a como conduzir, a como ajudar o seu filho, sua filha, o seu aluno, ou quem quer que seja, o seu paciente, quem você queira, tá? Então, em janeiro vai lançar um curso maravilhoso, estou finalizando ele, já tá no forno para sair para vocês, tá? O curso, o lançamento vai ser logo no início de janeiro, tá? Fiquem atentos. E tem um grupo do WhatsApp para quem quiser já ficar na lista de espera para ser os primeiros a entrar. Tem dica, tem promoção, gente, tem descontinho para quem ser os primeiros a se inscreverem no curso. Fiquem todos atentos, tá? Segue aí. Embaixo no link, quando a produção acabar de publicar, vai ter o link desse WhatsApp para vocês entrarem, para quem quiser ficar na lista de presença, já para poder já começar a estar movimentando o curso, tá? Vai ficar ali. E vamos continuar o 7º episódio. Como criar oportunidades para o seu filho desenvolver habilidades sociais. No 8º item que eu coloquei aqui, tá? Ele está falando de como eu crio essas oportunidades. Essas oportunidades, essas habilidades é o quê? É buscar oportunidades para socializar, para que a criança ela tenha o quê? A interação social, gente. É buscar essas oportunidades, é ajudar essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto a estar. Mas como que eu procuro oportunidade? É dentro de casa? É isolado? É mantendo só a minha bolha e não colocando essa criança, esse jovem, esse adolescente para a vida, para o mundo lá fora? Não, é na prática, né? É na rotina, é no dia a dia, é colocando a criança fora, tirando ela da zona de conforto. Mas presta atenção, antes de você colocar essa interação social, essa socialização, tenha previsibilidade. Eu sempre peço para os pais, antes de qualquer mudança de rotina do seu filho portador, principalmente de autismo, por favor, não se esqueça, previsibilidade. Fale o que vai acontecer com antecedência, para que a criança, o adolescente, o jovem não tenha nenhuma crise sensorial. Por quê? Porque vai sair da sua rotina e da sua zona de conforto. E aí, quando sai desse momento, acontecem as crises. E aí, vocês não querem ficar chateados com as pessoas olhando essa criança, ter crises e as pessoas com piedade, com dó, porque está acontecendo isso. E você tem que sair correndo porque a criança tá tendo uma crise. Não. Então, antes de tudo, gente, a previsibilidade é muito, muito, muito importante, né? E assim, como a maioria das habilidades sociais, ela só se desenvolve na prática. Vamos para a pracinha, vamos lá, tem muita criança, muito jovem, deixa se integrar, deixa ter a interação social, independe da forma, deixa livre, na prática, tá? Se tiver algum desconforto, às vezes é meio agressivo ou não, mas faça a correção. Não é porque você é portador que não precisa de correção e regra, precisa. Precisa ensinar, precisa educar, precisa entender, tá? Ele é inteligente o suficiente para entender o que pode e o que não pode, tá? Nós não somos, assim, incoerentes de não ter esse entendimento do que pode e o que não pode. O autismo independe disso. Mesmo que ele seja o severo, se você explicar que ele não pode realizar isso, repetidas vezes, não é tempo e paciência, lembra? Então é repetir sempre. Isso não
pode acontecer. Você não pode fazer isso, tá? Não é o não. Não, não, não. Olhe nos olhos e fala: você não pode fazer isso. Por favor, isso não pode acontecer. E a criança tem que entender. É abaixar, olhar nos olhos e ver que ela está em sintonia com você. É a mesma coisa quando tem uma crise. Quando tem uma crise, como que você acolhe, como que você ajuda uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto em crise? Olha, se for se machucar, se for bater, acolhe, segura, mas não é apertar, é tentar segurar para que não se machuque, até que ela venha até você, que ela aceite o seu conforto, o seu abraço, o seu carinho, que você possa receber aquela crise, acolher literalmente aquela crise, e não criticar e não falar: pare com isso, que isso é birra. Isso não é birra, isso é uma crise. Birra e crise tem diferença, preste atenção. 9, trabalhar em conjunto com a escola. Importantíssimo, muito, muito, muito importante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a terapia é muito importante. Por que a terapia é muito importante? Porque ela tem que trazer para o cotidiano. E se a terapia traz para o cotidiano, o que acontece? E a escola também tem que estar dentro da terapia e dentro da família. Então não adianta, a escola não vai fazer o papel de pai e mãe. A terapia não vai fazer o papel de pai e mãe. Por isso que é uma tríade: terapia, família e escola. Tem que caminhar juntos, em sintonia, em harmonia. Você, pai, você, mãe, precisa ir na escola não para criticar, mas sim para buscar ajuda. Muitas vezes. Entender como que o meu filho está aprendendo. Está acontecendo? De que forma eu posso ajudar? Como eu posso melhorar? Eu, como mãe, como que eu posso fazer para ajudar o meu filho em casa, nas tarefas escolares? Independe do seu transtorno, independe da sua necessidade. Um simples estímulo, uma mudança de hábito familiar transforma a escola. Não é leitura escrita somente, não, gente. É aprendizado. Aprendizado, é estímulo, é dia a dia, é rotina diária, é coisas mínimas, é aprender o mínimo. Entendeu? Isso é aprendizado na escola. Então, lembrando, a família e a escola e a terapia são aliados importantíssimos, tá? Importantíssimos. Essa tríade tem que estar unida, em sintonia, para acontecer, tá? Então, é terapia, família e escola. Não inverta a ordem. A terapia é importantíssima. Não deixe e não abandone, tá? O 10º e último, que claro, a gente precisa entender, e assim, que é de grande valia, de grande importância, é buscar ajuda especializada. Sempre, sempre buscar ajuda especializada. Não existe o jeitinho brasileiro nos transtornos do neurodesenvolvimento. Não existe facilidade. Precisa de busca de ajuda especializada. Precisa estar consciente dessa ajuda. Por quê? Porque depois de todas essas dicas que eu dei para vocês, de todos esses itens, 6 itens sobre o TDAH e 10 itens sobre o autismo, isso tem que estar assim, muito acompanhado, junto de especialistas. Não é somente um neuropsicopedagogo, ou um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um neurologista, um psiquiatra. Então, nós precisamos que essas especialidades, elas estejam unidas e em comunicação, em conexão. Então, assim, sempre busque ajuda especializada. As informações, eu volto e friso, não é qualquer informação sobre os transtornos, é informações baseadas cientificamente e com veracidade, tá? E lembrando, gente, qual que é o papel principal, inicial, de como a família pode ajudar, tá?
quem tem o diagnóstico de autismo, de TDAH ou de qualquer outro transtorno. Primeiro, um olhar cuidadoso, tá? Apoio, um olhar de apoio e um olhar de respeito. Essa tríade não pode inverter, tá? Eu digo assim de experiência, de portadora, e eu falo para vocês de coração, um olhar de piedade dói mais do que um abraço, um acolher, né? Vamos mais uma vez, tentando pela 4ª vez de hoje. Nossa internet não está boa, mas o que vale é a intenção, tá? Quem esteve presente até agora, eu quero agradecer esse 7º episódio. Qualquer coisa a gente vai gravar ele na íntegra para vocês, o 7º episódio, para subir pro YouTube, tá? Para quem perdeu, para quem quiser assistir depois, a gente vai fazer isso, vai gravar e deixar ele salvo, como se fosse um YouTube ao vivo, ou a gente vai tentar qualquer outra plataforma. Mas vamos lá. Para quem assistiu até agora, a minha eterna gratidão, e que vocês assim, ó, lembrando, o WhatsApp para as comunicações para os pais, para interagir, para a gente ter essa comunicação, essa troca de experiência, também vai estar no link abaixo, tá? E o curso, gente, olha, para quem ainda está aí, para quem está comigo, tá? Caiu a internet, mas eu estou aqui de novo. Muito obrigada. E vai ter um curso também agora em janeiro, saindo do forno para vocês, para ajudar os pais, os profissionais, toda a equipe. Quem queira, tá? Quem queira, a equipe vai colocar ali o WhatsApp para vocês já se inscreverem. É um curso que vai ajudar você a entender sobre o autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento e como ajudar essas pessoas, tá? Típicas ou não típicas, tá? Pacientes, portadores ou os pais, profissionais, quem quiser. Vai estar aberto esse curso. Vai ser lançado agora em janeiro, na primeira semana de janeiro, ali no início de janeiro, ele já vai estar nas plataformas e eu vou estar avisando vocês, tá bom? Mas muito obrigada. E a gente vai estar aqui nas redes sociais, assistam no YouTube, em outras plataformas, aqui no Instagram, a gente vai estar falando ainda sempre sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, TDAH, entre outros, tá bom? Um beijão pra vocês e uma boa noite, tá? Até! Agora eu encerrei. Tem que encerrar assim, né? Porque eu não vou colocar só um final.